Desbravadores, dias atrás eu estava acompanhando aí uma história e nessa história era um pai, ele havia chegado em casa. Ele havia chegado em casa e ele estava muito, mas muito cansado mesmo. E ele não via a hora de entrar, de ir até o seu sofá, aquela poltrona gostosa, se assentar ali naquela poltrona, ficar bem tranquilo e falar assim: agora eu preciso relaxar. Só que, para sua surpresa, o seu menininho, aquele menininho que ficou o dia inteiro apreensivo, esperando que o pai chegasse em casa para que ele pudesse desfrutar da companhia do pai, né, tratado, e aí ele percebeu que o pai chegou ali e sentou, e aí ele veio até o pai tratado, e naquele momento ele falou: papai, papai, eu estava esperando você chegar para a gente poder brincar. Eu sinto isso porque quando eu chego em casa, a primeira coisa que o meu filho quer, ele quer é brincar. O Isaac, ele parece que não cansa de brincar. Ele acorda pensando em brincadeiras, ele vai dormir pensando em brincadeiras, ele quer comer e antes de comer quer brincar um pouco. Criança é assim, tratado, né? Então o que acontece nesse momento? Aquele pai estava ali, aí o filho diz assim: pai, eu quero brincar. Aí o pai falou: eu não posso deixar de dar atenção para ele. Então o pai, naquele momento, ele tomou uma decisão. E olha só, eu trouxe aqui para te mostrar qual foi a decisão. Ele não pediu para montar um quebra-cabeça de 4.000 peças. Mas o pai, ele pegou naquele momento ali o que ele tinha muito perto, que era uma revista. Ele pegou uma revista que ele tinha ali perto dele e ele também tinha próximo ali uma tesoura. E naquela revista ali ele falou assim: eu já sei, eu vou inventar uma coisa aqui que eu sei que meu filho, ele vai, logo ele vai sair daqui. Então ele arrancou uma daquelas folhas que ali tinha e só tinha letras. E aí ele começou a picotear aquela folha e ele foi fazendo nesse formato aqui mais ou menos, e ele foi juntando aqueles pedaços ali num recipiente e depois de cortar toda aquela folha, zigue-zagueando ali com aquela tesoura, ele pegou então e falou para o filho: filho, eu tenho uma brincadeira muito legal para você agora. Você agora pode ir até lá no seu quarto, se você quiser, para cumprir com esse desafio aqui, com essa brincadeira, depois você volta. E aí depois ele recortar toda aquela folha ali, fazendo formas geométricas e tudo mais, aí ele falou: agora sim, agora eu vou ter pelo menos umas 2 horas de sossego, porque o desafio que aquele pai deu para aquele filho, para aquela criança, é que ele deveria agora montar aquele quebra-cabeças de palavras que ali ele tinha. E aí o filho foi lá para o quarto e o pai falou: quero ver quanto tempo ele não vai conseguir, porque o desafio é muito sério, é muito difícil, ainda mais o meu filho que é pequeno, ele não vai conseguir, são muitas peças que eu estou deixando aqui para ele, né? Para surpresa do pai, o filho pegou todas aquelas pecinhas, juntou, saiu correndo e feliz da vida, porque o pai havia dado um desafio para ele, ele tinha agora uma brincadeira proposta pelo pai. Para surpresa do pai, o filho que saiu correndo foi ali e 3 minutos depois, bravador, 3 minutos depois ele voltou e falou: papai, eu já terminei, está montado aqui, olha o meu quebra-cabeça. O pai ficou surpreso, falou assim: ei, como é que pode você ter conseguido montar tudo isso em 3? E o pai viu que estava tudo correto, todas as peças no devido lugar. Aí o filho falou: papai, foi muito fácil. Filho, mas como que foi muito fácil fazer isso? Como que foi muito fácil, filho? Aí, naquele momento, aquela criança olhou e falou: ah, não, papai, pacto, né? Papai, foi fácil demais. Aí ele falou: filho, mas você tem que me explicar por que foi fácil. E eu sei que você está curioso aí para saber. Aí sabe o que o filho fez? Ele virou a página, aquela que só tinha palavras, letras de um lado, ele virou e falou: papai, foi muito fácil, porque do outro lado da folha tinha o rosto de um homem, o rosto era de Jesus. Então, papai, eu montei o rosto de Jesus, que foi o meu quebra-cabeça. De um lado eram só palavras, do outro, na parte de trás, tinha o rosto de Jesus. Então ele montou aquele quebra-cabeça, montando ali as peças até que tudo se formou e saiu o rosto de Jesus. Sabe, desbravador,
eu vejo nessa ilustração aqui a nossa vida. A nossa vida é porque se Jesus ele fizer parte da nossa vida, e você pode ir lá na tua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 14, o verso 6, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Casamento, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sabe o que acontece? Quando nós temos Jesus na nossa vida, a nossa vida pode parecer um quebra-cabeça. Eu tenho aqui comigo um quebra-cabeça lá da minha casa. Você vai olhar agora, vai ser colocada uma foto aí, de um quebra-cabeça que eu e a minha esposa montamos em casa. 2.000 peças. Nós curtimos, nós gostamos, é um hobby que a gente tem em casa, montar quebra-cabeça. E o último que a gente montou foi de 2.000 peças, bravadores. E lá em casa, a gente aproveitou um tempo assim de recreação para montar aquele quebra-cabeça. Depois de ter montado aquele quebra-cabeça, a gente falou assim, olha, nós levamos um tempo para isso. Nós levamos um tempo, só que agora a gente tem que ir para um desafio maior. E aí então foi quando nós resolvemos pegar este quebra-cabeça aqui, que é de 4.000 peças. Esse é o nosso próximo desafio. Inclusive a gente já começou, e olha o que nós fizemos. Nós separamos aqui as peças por cores, por tipo, porque esse foi um meio que nós achamos de encontrar a solução e montar esse mega quebra-cabeça de 4.000 peças. Agora, o que isso tem a ver com a história que eu contei, com o verso que eu li e com o próximo que eu vou citar logo mais? Sabe, desbravador, a minha vida, a sua vida nesse mundo é como um grande quebra-cabeça. Todos os dias, desbravador, nós temos que encontrar uma pecinha, nós temos que achar outra aqui, e ir colocando, encaixando, para que então a gente possa montar um lindo quadro da nossa vida. Mas nem sempre é fácil para você e para mim nós encontrarmos as peças corretas. Parece que tem dia que a gente bate a cabeça, a gente mexe em todas aquelas peças e não encontra uma que se encaixa com a outra. E isso gera até mesmo desânimo. Isso gera também desespero. Isso gera aquele momento de frustração. E se eu estou falando para um desbravador que nessa manhã tem se encontrado frustrado, desanimado, se você, quem sabe, não vê saída, se você vê a tua vida então como esse grande quebra-cabeça com todas as peças misturadas e nenhuma tem se encaixado com a outra, eu digo para você, Jesus, quando Ele é o pano de fundo, Jesus, quando Ele é então esse plano de fundo, Jesus, quando Ele é então a figura por trás daquele grande quebra-cabeça, você pode ter certeza, tudo se tornará mais fácil. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você sabe que nesse mundo onde nós vivemos, Jesus é aquele que pode dar a direção certa para a nossa vida. Jesus é aquele que pode verdadeiramente montar o grande quebra-cabeça da nossa vida. Pode ser de 10 peças, pode ser de 500, pode ser de 1.000, pode ser de 4.000 peças. Para Jesus não existe o impossível. Muitas vezes você tem que parar, você tem que sair um pouco daquele momento ali, refrescar a tua cabeça e então voltar, porque aí você vai estar com a cabeça fresquinha e as coisas vão se encaixar sim. Então, desbravador, você aí que está, quem sabe, sofrendo, você que está, quem sabe, sem saber o que fazer nesse período também, se eu falo para um diretor, para um conselheiro, para algum líder que nos acompanha nesse momento, saiba que Jesus, Ele quer ser essa figura que vai ajudar você a unir as peças da tua vida e montar o grande quebra-cabeça da tua história. Um outro verso que a Bíblia nos apresenta, que está em João capítulo 16, verso 33, diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, casamento, porque eu vou estar ali com vocês. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, porque eu venci. E quando ele fala isso, ele está dizendo, eu vou estar com vocês. No mundo você vai ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ele venceu, Ele sabe como vencer, Ele sabe como te ajudar. Ele já montou esse grande quebra-cabeça, ou seja, Ele sabe onde vai cada pecinha da história da tua vida. Um outro verso que me chama muito a atenção é o verso do capítulo 28 de Mateus. De Mateus, anel 20, verso 20. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amigos, desbravadores, para nós terminarmos essa breve reflexão,
Aquele menino, ele saiu, mesmo pequeno, mesmo uma criança, desafiado pelo seu pai. O seu pai achava que ele não ia conseguir. O mundo é a figura desse pai. Nos coloca desafios diariamente e são situações que aparentemente a gente não vai conseguir sair delas. Aparentemente nós não temos a solução para montar esse quebra-cabeça. Mas quando você sai e você olha que por trás desse grande quebra-cabeça há um Jesus Cristo, há um Salvador, há alguém que te ama, você vai conseguir, quando você olha para Ele, quando você coloca a tua vida nele, quando você coloca as tuas decisões nele, tudo se tornará mais fácil. Não se esqueça, desbravador, nesse mundo, a nossa vida sim é esse grande quebra-cabeça. Mas se Jesus estiver nos guiando, se Jesus estiver nos conduzindo, se Jesus estiver conosco, é Ele quem vai nos ajudar a montar essa linda página, esse lindo quadro, esse lindo quebra-cabeça, que é a história da nossa vida, que ela termina exatamente com a volta de Jesus. O que você tem que fazer? Primeiro, se as coisas não estão dando certo para você, pare, descanse um pouco, reflita e busque em Jesus a solução. Peça que Ele ajude a você encontrar as peças corretas. E aí, você não vai ter com o que se preocupar. Você não vai ter com o que se preocupar, porque é Jesus que vai te ajudar. Se você não sabe mais para onde ir, vá somente para os braços de Jesus, porque é Ele que está te esperando. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No mundo você vai ter aflições, mas tenha um bom ânimo, porque eu já venci, eu sei o caminho, eu sei como te dar a solução desses problemas. E Ele promete que Ele vai estar com você todos os dias. Você está começando uma nova semana e Jesus Cristo está oferecendo para te ajudar nesse dia a separar as peças, a identificar as cores da tua vida, a separar por dias, quem sabe, aquilo que tem que ser feito, a identificar as peças corretas para que então vocês possam vencer em mais uma semana. Não quer você nessa manhã, mais uma vez, colocar a sua vida nas mãos do Senhor e falar, Senhor, me ajuda a montar esse grande quebra-cabeça que é a minha vida, a minha história? Se você deseja isso, feche seus olhos e eu quero colocar a tua vida na presença de Deus mais uma vez. Querido e bom Deus, sabemos, ó Deus, que a nossa vida aqui, ela não é fácil, ela é esse grande quebra-cabeça. São pecinhas minúsculas que muitas vezes não sabemos onde encaixar, muitas vezes até encaixamos nos lugares errados, e aí nós complicamos ainda mais quando queremos fazer isso sozinho. Mas Senhor, nesse momento nós buscamos pelo Teu auxílio, buscamos pela Tua orientação, para que o Senhor nos ajude a escrevermos uma verdadeira história. História essa onde o Senhor é aquele que nos conduz, é aquele que nos ajuda. Por isso, ó Pai, ajuda-nos a termos um quadro lindo da nossa história, da nossa vida. Quadro este que levaremos para toda a eternidade. Fica com cada desbravador, fica com cada clube, fica, Senhor, com cada líder de desbravador também, fica com cada um que está nos acompanhando agora. Abençoa-nos nessa semana, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desbravadores, chegamos ao final de mais uma reunião nesse domingo. Semana que vem nós temos aí o nosso próximo encontro. Receba aqui o meu abraço a todos vocês que nos acompanharam. Não deixe de cumprir os desafios, não deixe de perguntar para o seu diretor se ele já fez tudo lá também. E até o próximo domingo, desbravadores. Um forte abraço para vocês e até lá!